E aí, gurizada, tudo bem? Aqui é o Aula D, professor Ricardo. De novo, a gente vai seguir o islamismo, tá? Segunda parte do islamismo. Nós falamos sobre a Arábia, o mundo árabe pré-Maomé, falamos sobre Maomé e agora a gente vai ter que seguir contando essa história. Por que se expandiu tanto o Islã? Né? Então tá, vamos lá. Os primeiros califas. Então tá, vamos lá. Os califas eram os caras que passaram a governar essa comunidade religiosa. Maomé, ele chega a unificar toda a Arábia. Então, o que acontece? Ele morre e precisamos de alguém que conduza, que siga tudo o que ele ensinou, né? Que organize esse novo Estado, com E maiúsculo, né? Então tá aqui, ó, governante da comunidade, pois passa a ser um império, com poderes religiosos, inclusive, né? Mas não eram considerados profetas. Não, profeta, o último profeta, e profeta dela é Maomé. Não esqueceram, né? Então tá. Vamos lá, produção. Quer jogar isso aqui? Quer dar aquele zoom? Então joga pra aí, porque isso aqui é uma parte política, vocês têm que ler. É um negócio meio chatinho, tem uns nomes, então estão aí na tela? Então vamos lá. Dê uma acompanhada. Seguinte. Primeiro califa é o Abu Bakr. Esse califa, ele assume em 632, com a morte de Maomé. E ele era o sogro de Maomé, né? Eu até achei estranho, mas enfim, tudo que eu li diz que ele é o sogro de Maomé. Vamos lá, alguém me corrija se eu estiver errado. E ele completou a conquista de toda a Península Arábica. Opa, faltava pedacinho? Então tá, desculpa, vamos lá. É esse cara que vai conquistar toda a Península Arábica. Só que a expansão segue. Com Omar ibn al-Khattab. Esse cara foi o segundo califa. Tá ali o ano, ó, né? 634 a 644. E ele vai iniciar a expansão, como eu disse, para além da Península Arábica. Depois temos ali o terceiro califa, que é Uthman ibn Affan, de 644 a 656, né? E a sucessão dele vai ter problemas. O império continua se expandindo, aliás, a essa altura eles já são império, né? E vai ter divergências, porque o cara que vai assumir é Ali ibn Abi Talib. O cara parece que está com problema, né, para pronunciar. Desculpa, mas meu árabe não é isso, né? Meu árabe é só nas aulas de Islã. Mas enfim, esse cara é o quarto califa. E ele é primo de Maomé e casado com a filha dele, casado com Fátima. Pô, Fátima, eles tinham esse nome, Fátima? Sim, Fátima, para quem não sabe, é um nome árabe. Pô, mas minha mãe é Maria de Fátima. Exato. Fátima, repito, é um nome árabe. Se tua mãe não sabia, se tua tia não sabia, vai lá e informa. É um nome árabe, vem do árabe, né? Já que eu estou falando, é o seguinte, a Fátima, tem Fátima lá, Nossa Senhora de Fátima lá em Portugal, claro. Para quem não sabe, os mouros, né, os muçulmanos ali daquela região do Marrocos e da Argélia, esses caras conquistaram a Península Ibérica durante muito tempo. Depois a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante. E esses caras fundaram uma cidade com o nome de quê? Fátima. Ué, normal. Daí Nossa Senhora apareceu lá, né, a Virgem Maria. Eles deram Nossa Senhora da cidade de Fátima, tá? Então é isso aí. Fecha parênteses, segue o baile. Seus seguidores de Ali que negócio difícil esse aí, olha só. É o Ali ibn Abi Talib. Olha só que bom que saiu. Esses seguidores desse cara denominavam-se xiitas. Que tá ali, ó, entre parênteses, significa Shiata Ali, né? Partidários de Ali, né? Então a gente já sabe quem são os xiitas. Isso é importante até hoje. Passei aí para o próxima página. Vocês estão vendo aí, ó, Dinastia Omíada. Ela começa com a guerra civil que resultou na morte de Ali e que foi sucedido pelo seu opositor, que era parente do califa anterior, né? Vocês lembram do califa anterior? O califa anterior era Uthman ibn Affan, né? Mas, enfim, Uthman ibn Affan foi seguido por Ali e depois de Ali veio esse cara aqui, o quinto califa, que é Muawiyah ibn Abi Sufyan. Esse cara é o fundador da dinastia Omíada. Essa dinastia se estendeu até 749, ou seja, não tinha mais conversa. São os parentes desse cara que vão seguir reinando. É uma dinastia, é uma família, né? Mudanças, vamos lá, tem algumas coisas importantes. A função do califa passou a ser hereditário, como eu disse.
É a família desse Mulviai bin Abi Sufyan. Capital passa de Medina para Damasco, na Síria. Isso é importante, o império já era grande, eles saíram da península e subiram um pouquinho mais na Síria, hoje capital da Síria ainda é a cidade de Damasco. E essa expansão do império foi importante também por causa da religião, na medida em que eles impuseram o árabe como língua oficial do império, né? E seguindo ali, ó, a expansão, eles conquistaram o Maghreb. Maghreb é a região que hoje falei, é dos mouros, Marrocos e Argélia, né? Argélia, que país é a Argélia? A família dos Zinedine Zidane. O pessoal gosta de futebol, então tá, os pais dos Zinedine Zidane são da Argélia, ali no norte da África, apesar dele ter nascido na França. Então, vão conquistar o Maghreb e o reino visigodo na Península Ibérica, em 711. Estão lendo aí na imagenzinha na tela? Estão lendo, né? 711. O que é a Península Ibérica? Hoje é Portugal e Espanha, ou seja, eles dominaram aquela região. Por isso que a gente tem uma influência importante do árabe no espanhol e no português. Vamos lá. Impedidos de avançar em 732 na Batalha de Poitiers por Carlos Martel. Então, Carlos Martel, já estudamos lá, né? No feudalismo, ali na Idade Média Europeia. Então, eles só não avançaram porque houve essa batalha na França. Seguindo, intensificação da oposição entre partidários dos descendentes do profeta, xiitas e dos sunitas. O que são sunitas? Os caras que escolheram seguir a tradição da suna ao invés do parentesco. Mas o que é a suna? Botei, estão lendo aí na tela de vocês? Suna é o conjunto de textos tradicionais que relatam a vida de Maomé, né? Então, olha aqui, ó. Vamos ali para a dinastia Abássida. Os xiitas saíram vitoriosos em 749, quando Abu Abbas, por isso o nome, Abássida, descendente do tio de Maomé, iniciou a dinastia Abássida. Então tá, esse cara chutou os Omíadas, chutou essa família e pegou para ele. Bom, a dinastia Abássida vai transferir a capital de Damasco para Bagdá, né, já é a terceira capital desse império. Eles vão avançar no leste, para além do rio Hindu, avançando para os atuais territórios do Paquistão, Afeganistão e chegando até o noroeste da Índia. Alguns territórios na Ásia Menor, Bizantina, sim, vão conquistar parte do Império Bizantino, a gente já viu isso, né? E a fragmentação. Fragmentação aconteceu da seguinte forma: os Omíadas, eles refugiaram-se na Península Ibérica, ou seja, eles vão continuar tendo poder, mas na Península Ibérica. Então esses caras estão lá, refugiados como um reino, né? E em 756, Abd al-Rahman I torna-se o califa do Al-Andalus. É esse o cara. A região, a Península Ibérica, eles chamavam de Al-Andalus. Até hoje o sul da Espanha chama-se de Andaluzia, né? Por causa desse período, isso é importante. Vamos lá, e os califados independentes surgem na Pérsia, Egito, Tunísia. Então, são vários reinos que a gente vai chamar de califados se espalhando ali pelo aquele antigo território do Império Árabe. Tá? Então, voltando para cá, tira o zoom, por favor, volta para mim. Isso aí. Então tá, a gente está aqui na dinastia Abássida, né? Então, esse é o tamanho do império que eu queria mostrar para vocês. Olha só, tudo aquilo que eu li ali, vocês viram na tela de vocês, vamos lá, vamos pegar isso aí, cá, essas coisas são importantes, né? Então tá aqui a Península Arábica, né? Meca fica aqui, na altura desse P, mais ou menos. Ela fica pro lado do Mar Vermelho, para esse lado de cá. Então, aqui é Meca, se expandiu por toda a península, né? Tá ali, ó. Guerras de conquistas, primeiro, elas foram até aqui, ó. Aqui vocês podem ver, isso aqui hoje é o Irã. Aqui, esse lado aqui já é o Paquistão. Aqui o Afeganistão, Tajiquistão, Turquemenistão. Aqui já era um pedaço, essa parte aqui era o Império Bizantino, né? Vocês viram isso. Aqui o Egito, eles vêm até essa região da Líbia. E depois aqui, ó, guerras de conquistas durante o governo dos califas omíadas. Eles vão avançar para lá, até a Península Ibérica, olha aqui, toda a Espanha e Portugal, né? Eles chegam a entrar na França, mas são rechaçados por Carlos Martel na Batalha de Poitiers. Isso cai, isso é importante, não esquece. Cai aonde?
cai no chão, tropeça? Não. Cai no Enem, vai cair no vestibular ou na tua prova de amanhã, tá? Então te liga. Então tá, essa aqui vocês sabem que é a parte mais legal, é a minha parte favorita, né? É sempre a parte de cultura e arte, enfim. Então vamos lá, cultura e arte árabe. Né? A arte vai ter grande influência, né, da religião muçulmana, né? Então o grande exemplo, vou pular direto já de cara aqui, que são os arabescos. Por quê? Porque os arabescos são um entrelaçamento de figuras geométricas para que se obtenha um efeito decorativo interessante. Né? Por quê? Aqui eu botei. Observação, motivo. Né? Evitar qualquer forma de idolatria. Lembra isso? A idolatria ali no Império Bizantino, enfim, toda essa questão bizantina da idolatria ou não, imagens ou sem imagens, tal, aquela história toda. Bom, isso também rolava ali, é do lado, é perto, né? Isso é Oriente Médio. E essa questão para eles também é importante. Então, para que a gente não reze por uma imagem, para que a gente não idolatre essa imagem, então eles proíbem, a religião muçulmana proíbe a idolatria. Isso vai ter uma grande influência na cultura árabe, né? Então a gente vai ter as mesquitas sem imagens, não vai ter Maomé. Vocês nunca vão achar uma imagem de Maomé. Quando acharem, e existe, elas não vão ter o rosto, para que a gente não imagine como ele era, né? A ideia é essa. Mas, olha só, segue o baile, olha aqui que legal. Literatura. Então a gente vai ter a tradução para o árabe também de obras persas, romanas, gregas, indianas, de diversas áreas, como matemática, astronomia, arquitetura, geometria, medicina, enfim. Observação. O mundo cristão vai conhecer muitos desses textos de filósofos gregos, por exemplo, da antiguidade, a partir dessas traduções para o árabe. Então o que é muito bacana é que a gente fica pensando, não, mas tem proibições aqui na cultura árabe e tal. Mas não, é graças a esse povo que a gente vai aprender muita coisa da própria cultura europeia ocidental, né? Como filosofia grega, por exemplo, né? Uma outra questão interessante é os números, os algarismos indo-arábicos que a gente aprende na escola lá, talvez vocês nem lembrem desse nome, mas a professora de vocês lá, quando vocês eram pequenininhos, você lembra? Chatinho, ficava incomodando, tia. A tia de vocês falou isso aí. Olha, esses aqui são os algarismos indo-arábicos. Ou talvez ela tenha falado só os algarismos arábicos. Mas é o seguinte, estes algarismos, eles vieram da Índia. Os árabes, eles adotam isso, opa, essa ideia aqui é boa, é muito mais fácil de calcular com isso aqui. E daí, nós, na Idade Média, eu digo ocidentais, né? Nós como descendentes de uma Europa ocidental, né? Enfim, esses caras, esses europeus ocidentais, eles vão adotar os números árabes. Isso vai ser um problema muito sério, principalmente a introdução do zero na cultura ocidental europeia, enfim. Tem muita coisa bacana para procurarem, para lerem sobre isso. Mas é graças aos árabes. Vocês imaginam calculando com o número algarismo romano, né? Um M, C, D. Pô, não dá para botar número embaixo de número, para calcular aquela coisinha simples, menos, pô, não dá, é muito difícil. Mas enfim, vamos para a arquitetura, que é a parte mais legal, que vocês sabem que eu gosto. Olha aqui, ó. Os arabescos que eu acabei de falar, olha só, não tem imagens, não tem pessoas. Olha só a coisa dos detalhes. Se aproximarem, se vocês forem ver, são formas geométricas, realmente. Né? E não dá para identificar, não, mas ali tem um olho, ali... Professor, olha, ó, mas olha, ali não tem, não é um olho, tá? Não é imagem. Isso é como eu disse, são figuras geométricas. E isso aqui é a Mesquita Azul, hoje, né, Istambul, antiga Constantinopla. Olha que legal, olha como é que ela é, que linda, né? Ela é uma mesquita alta, né, inspirada, porque ela é muito parecida, muito igual à Igreja de Santa Sofia, assim, claro, mas por dentro não tem imagens. Olha que legal, então, os arabescos. E aqui, isso aqui é bacana. A Mesquita de Córdoba. A Mesquita de Córdoba fica em Córdoba, na Espanha, tá? E quando eles tomam a Península Ibérica, os árabes, depois viram o Califado Omíada, eles, claro, que vão transformar algumas igrejas, como é esse o caso, em mesquitas. E eles ampliam muito e dão a característica da arquitetura, da religiosidade árabe, que é o seguinte, não tem céu, como o que vocês viram antes. Não precisa ser alto. Não, a gente não vai rezar para Deus tá lá em cima. Não, a gente vai rezar para o horizonte, voltados para Meca, né? E onde é que está Meca? Ah, daquele lado. Então a gente vira lá para Meca,
tá? Não precisa olhar para cima. Então isso vai dar uma característica diferente na arquitetura árabe da arquitetura cristã europeia. Então não é alta a mesquita. Vocês podem ver os arcos, olha só que lindo esse efeito, né? Das cores assim, aqui dentro. E horizonte, precisa botar as pessoas para dentro, né? Precisa que caibam as pessoas lá, os fiéis todos. Olha só que lindo efeito. Só que tem uma coisa bacana hoje para contar a respeito disso. É que essa mesquita, quer dizer, se entrar para o lado religioso, as pessoas, claro, que não vão gostar. Mas quando foi conquistada junto aos mouros ali do norte da África, essa região, aconteceu o seguinte: foi transformada numa igreja. Então, essa é a cidade de Córdoba, né? Isso aqui é a antiga mesquita de Córdoba, e se vocês olharem aqui, olha só, isso aqui é a mesquita original. Só que dentro, a impressão é que foi feita uma igreja. Foi feita uma igreja dentro, bem no meio, né? E aqui o minarete virou uma torre, né? Para botar o sino. Interessante que vocês podem ver, tá toda original aqui. Toda original a mesquita. E no centro, uma igreja, Catedral de Córdoba hoje em dia. E olha só, se vocês olharem do horizonte, lá do chão, vocês veem o quê? Mesquita? Não, a impressão que vocês têm é que tem só uma igreja, né? Olha só que legal. Só igreja e não dá para perceber que tem uma construção como uma mesquita. E tá aqui, essa aqui é a parede da mesquita, olha, ela vem até aqui. E com essa ponte aqui também antiga, olha, ficou muito bacana. Essa imagem, essa foto tá muito legal. Tá? Então, galera, valeu, até a próxima. Falou!